vez eu vou tentar gravar um replay e se não der certo dessa vez, sinto muito, vocês vão ficar sem isso. Muitos me pediram replay do Bitcoin para ver como que eu analiso, como que eu faço as minhas entradas. Eu já gravei esse vídeo super completo, super elaborado e a hora que eu fui ver só gravou o áudio, porque quando dá play no replay ficou muita informação, não gravou, a imagem ficou travada, enfim, vamos ver se dessa vez vai dar certo. Vou tentar até ser um pouco mais objetiva, para ser um vídeo mais curto, para não ficar de novo 40 minutos gravando de besteira. Então vamos lá. Primeira coisa importante, eu opero no 25R. Tem pessoas que gostam de outros tamanhos de renko, eu opero no 25. Por que 25, Gi? Porque é um ativo muito volátil. Se eu deixo num renko menor, ele vai ter muito mais ruídos e eu não gosto. Então seria do 25 para mais. Só que às vezes ele está numa região de preço que ele fica mais travado. Então, se eu coloco um renko muito maior, não dá para fazer coisa alguma. Então, eu acho que 25 é um tamanho bom. No 25R, meu stop são 2.000 pontos. 2.000 pontos são R$20 por contrato. E aqui eu já vou mostrar para vocês qual que é a minha ordem oco, caso alguém queira usar igual, que vai operar com mais contratos, enfim, mas só para vocês entenderem, eu sempre faço uma parcial do tamanho do meu risco, então eu faço uma parcial de 2.000 pontos e vou fazendo as próximas saídas parciais conforme o trade vai movimentando, só para vocês entenderem. Então a primeira coisa que eu analiso antes de fazer as minhas operações, né, antes do mercado abrir, é como que o ativo terminou o dia anterior. Terminou em tendência de queda, tendência de alta, para ter uma noção. Só que nós estamos falando de um ativo que ele funciona full time, que é o Bitcoin, não na B3, né? Mas é importante a gente sempre acompanhar o que foi acontecendo com ele após o fechamento na B3, para a gente não ser pego de surpresa. Então sempre acontece quase que todos os dias de ele abrir com algum gap de alta ou de baixa, porque teve a movimentação dele ali durante a madrugada, já para você saber mais ou menos a região onde ele vai abrir, qual a movimentação que ele vai fazer. Né? Se ele reverteu de uma estrutura de queda para alta, ou se ele mudou de uma estrutura de alta para queda, enfim, isso é bastante importante a gente entender. Aí eu peguei um dia aqui para fazer esse replay para vocês, então eu já olho aqui, vejo o que está acontecendo, então eu vou dar play para começar o dia e aí eu vou tentando falar para vocês do que está acontecendo. Aqui ele está em leilão, eu vou colocar a partir do momento do leilão. Ó, interessante aqui já para vocês entenderem, nesse dia abriu com super gap de alta, então veja que aquela informação de que estava em queda no dia anterior já não vale de mais nada. Por quê? Porque ele rompeu todos os topos ali que fez no movimento do dia anterior, então eu posso considerar que ele agora já está numa tendência de alta. Nesse momento, né, ele não mudou a estrutura ainda, porque teoricamente eu não tenho um fundo mais alto ainda, mas ele já rompeu os dois topos que tinha, então ele rompeu o topo, né, superou os fundos que tinha ali, então a gente já pode considerar que ele fez um movimento de alta. Então, como que eu vou fazer a minha entrada aqui? O preço já está acima das médias, eu vou fazer uma entrada de cruzamento? Não, é óbvio que não, porque ele já está com o preço lá em cima. Das duas, uma. Ou eu vou esperar um pullback na 21 para fazer uma entrada de compra, ou, dependendo do movimento que ele fizer, ele vai fazer um movimento de queda e eu vou fazer a venda. Então, eu vou analisando isso. Eu vou dar play aqui. Não sei se eu acelero muito ou não para não correr risco de travar, mas enfim, vamos ver se vai funcionar ou não. Eu vou fazendo o seguinte, para não correr risco de travar, eu vou parar a gravação, vou acelerar, a hora que ele estiver num ponto mais ou menos, eu vou falando para vocês, porque vai ficar o vídeo mais dinâmico, não vai ficar tão longo e eu corro menos riscos de travamento. Bom, ele fez essa abertura de gap, agora ele fez uma queda até a média de 21, então eu começo a observar para fazer uma entrada de pullback. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar minha ordem aonde seria a minha entrada. Gi, mas como que você já posiciona antes? Eu venho aqui no teclado, se eu quero fazer uma compra, eu vou usar o Shift, se eu quero fazer uma venda, eu vou usar o Alt. Aí eu coloco e posiciono a minha ordem. Sempre um tiquezinho acima, né, para certeza que ele fechou antes de pegar minha ordem. Mas por que você está analisando uma possível entrada de pullback? Primeiro que o preço nesse momento eu já estou com a média de 21. Então, se ele fechar esse box e subir, ele vai pegar minha ordem. Eu tenho um limite aqui, o eixo no MACD ainda está acima, né? O histograma está acima do eixo. Eu tenho, qual que é o meu limite? O box não pode fechar abaixo do eixo do MACD.
Ele pode até passar do eixo enquanto ele ainda está aberto. Se ele fechar para cima, normalmente ele vai fechar na linha do eixo ou acima. Então esse é o meu limite. Vou dar play aqui novamente para a gente ir acompanhando essa movimentação. E aí eu vou acompanhando, ó, ele fechou mais um box de queda. Eu ainda consigo fazer uma compra de pullback na minha análise? Ainda eu faço. Por quê? Porque ele ainda não perdeu o eixo zero. Vamos descer aqui a minha entrada. Tá, Gi, mas e aí? E se ele descer mais? Aquilo que eu falei. Para eu fazer um pullback, eu tenho que entender que o MACD ainda está comprador, ele não está vendedor. Ah, mas o histograma já está abaixo da média. Sim, eu não analiso isso. Eu não sou tão conservadora. Tem pessoas que são mais conservadoras e não fazem. Eu faço. Não sou muito fã de pullback, como vocês sabem, mas eu tenho um limite de até onde eu posso fazer a minha entrada. E por que eu acho interessante uma entrada nesse caso de pullback? Porque eu tenho a média macro logo aqui embaixo para me proteger. Então, acaba sendo uma entrada um pouco mais interessante nesse sentido. Lembrando, ele abriu com gap de alta. Existe a chance dele querer fechar esse gap? Médio. O Bitcoin não funciona da mesma forma que os ativos aqui. Não tem muito essa de fechar gap, exatamente porque esse gap só existe porque o ativo estava funcionando, ele não estava parado, igual acontece aqui, fechar gap, mas o ativo estava parado e abriu com gap por conta da negociação no leilão. Não é esse caso aqui, esse gap acontece porque o ativo continuou sendo negociado enquanto a B3 estava fechada. Vou dar play aqui novamente. Deu play? Não. Agora foi. E ali, a minha ordem já está posicionada. Se vocês verem, eu estou ali com a primeira saída com o mesmo valor de stop do meu, mesmo valor de gain do meu stop, que são os 2.000 pontos, para ter ali, né, uma coerência. Então vamos ver, ele vai fechar mais um. Se ele fechar mais um, ele vai ser o meu limite de entrada provavelmente. Vamos ver aqui. Opa, ó, então vamos lá. Ó, até para vocês entenderem. Ele, como eu deixo um tiquezinho acima, ele não chegou a pegar minha ordem, mas ele já fechou esse box. O MACD eu entendo que eu posso fazer minha entrada ainda, tenho a média macro logo aqui embaixo para me proteger. Gi, mas ele fechou o box para cima e já começou a cair. Eu vou aproveitar esse spreadzinho aqui. Por que eu vou aproveitar esse spreadzinho? Eu ganho ali no distanciamento do movimento. Mas e se ele fizer isso e reverter? Ok, paciência, eu não ia entrar de todo jeito. Eu só tô tentando entrar numa posição um pouco melhor. Eu vou dar play aqui de novo. Play não. Ai, Jesus. Aí pensa num trem chato. É esse replay do analógico. Como esse negócio da pau. Agora foi. Ó, agora pegou minha ordem, então tá ali. Gi, e você mexe no stop? Não, eu não mexo no stop. Então, para vocês entenderem, a partir do momento que pegou a minha primeira parcial, eu não aceito mais ser estopada, mas não necessariamente eu coloco na entrada. Aliás, eu nunca coloco na entrada. Geralmente eu protejo metade do meu gain, alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca protejo na entrada. Às vezes o que eu faço? Eu deixo uma parcial um pouco mais justa. Conforme o box está movimentando, eu vou deixando justinho uma saidinha parcial ali, mas colocar na entrada eu nunca coloco. Por quê? Porque ele é um ativo volátil. Dificilmente ele faz um movimento direto. Vai subindo o tempo todo, vai caindo. Ele sempre fica fazendo aqueles retorninhos à média. E se você colocar na entrada, ele retorna a média, te tira e depois vai. Então ele pegou minha primeira parcial. O que eu faço a partir do momento que ele pegou a minha parcial? Eu vou dividir aqui, vocês estão vendo que sobraram 7 contratos. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar como que está a minha ordem, que normalmente vai estar a divisão ali que eu distribuo na minha ordem oco. Aqui tem 4 e 3. Então, o que eu vou fazer? Aí ele está na iminência de pegar ali uma saída com 3. Eu vou pegar essa saída com 4 e vou deixar essa aqui justinha. Por quê? Se ele pegar aquela ali bem, se ele não pegar essa parcial aqui, eu também garanto algum gain. Então não era melhor você já ter feito essa parcial agora? Não, porque se ele subir mais, eu ganho mais.
E aqueles últimos contratos eu deixo aqui, eu não vou tirar aqui por enquanto. Eu entendo que eu não tomo mais stop em hipótese alguma e eu posso ganhar mais ou menos. E é dessa forma que eu faço para estender e ter a oportunidade de pegar um trade maior. Às vezes não vai dar certo, né? Muitas vezes acaba não dando, inclusive. Se ele fecha mais um box, eu protejo mais um box, essas outras parciais, e acaba ficando muitas vezes parecido com a primeira que foi feita, com gain mínimo. Mas dessa forma eu vou me protegendo para nas oportunidades que me der stop, eu não ter uma diferença muito grande. E por que eu faço isso? Porque eu sou bem assertiva nas minhas entradas, então eu acerto mais do que eu erro, então para mim acaba valendo a pena. E eu tô cercando aqui com a outra parcial. Se ele voltar e me tirar, eu sei que ali eu vou deixar o meu ganho mais ou menos protegido. E é claro, se ele acaba pegando essa parcial, aí sim eu vou passar a proteger um pouco mais. Eu não vou deixar devolver até lá na entrada voltar e me tirar, né? Também não sou tão doida a esse ponto. Aí vamos ver aqui se ele vai pegar ou não. Já tá no máximo de velocidade. Vamos ver se ele pega essa parcial ou não. Ó, então ele pegou. Ah, tá dando 200 e tanto aqui, então eu vou deixar essa proteção onde estava mesmo, tá aqui perto da média macro, tá protegendo alguma coisa. Se ele voltar aqui, ele vai me tirar, vamos colocar aqui, com R$158, não é lá grandes coisas. Ah, Gi, se ele perder a média de 20? Se ele perder a média de 20, não faz sentido eu continuar. A média de 21 não faz sentido continuar. Ou se ele cruzar para venda, não faz sentido. Se ele cruzar para venda, teoricamente pode ter mudado a direção. O que eu vou analisar agora, ó, ele fez um topo mais baixo que o topo anterior, né? Então, pode ser uma reversão de direção. Se ele ameaçar aqui, olha lá, ele ameaçou descruzar, eu sairia dessa operação. Então, eu sairia com ganho de R$183. Poxa, Gi, mas chegando a mais de 300, ok. Mas eu só tenho oportunidade de estender o trade fazendo isso. Gi, você não vai vender? Não, não vou vender. Por que eu não vou vender? Fez topo mais baixo? Fez. Só que eu tenho a média macro ali na cara 200 logo em frente. Não pagaria o meu gain mínimo. Eu não quero correr esse risco. E o preço segue em estrutura de alta. Ah, o MACD tá vendedor? Tá. Fez topo mais baixo? Fez. Só que eu preciso ter certeza que vai mudar a estrutura. Isso ainda não aconteceu. Então eu tenho que ter esse preço subindo, passando da média de 21, fazendo novamente um topo mais baixo que esse, porque aí sim eu já vou ter um fundo mais baixo e um topo mais baixo dentro da estrutura de queda. Enquanto isso não acontece, eu não faço isso, eu entendo que ainda ele está numa tendência de alta. Aí eu vou preferir focar em fazer compras e não vendas. Então, nesse caso, eu não venderia por isso. A média macro muito em cima não pagaria o meu ganho, então não tem por que eu me arriscar. Aqui, se cruzar, você vai? Vou. E se o MACD não der condições, você vai mesmo assim? Vou. Por quê? Porque eu vou priorizar a estrutura do preço. Enquanto o preço estiver mais comprador do que vendedor, igual aqui. Gi, e agora? Você já considera que ele está vendedor? Eu só considero que ele está vendedor. Deixa eu dar pausa aqui. A hora que ele romper esse fundo. Se ele não romper esse fundo, ele ainda não está vendedor. Ele fez um topo mais baixo aqui, bem pouco, brigando na média macro, tentou subir, não subiu lá grandes coisas e tá brigando aqui na média. Só que a hora que ele já caiu fazendo um fundo mais alto que o outro e não mais baixo. Se ele fizesse um movimento rompendo esse fundo, vindo, por exemplo, perto aqui da 200, subindo e não passando da 21, aí eu passaria a olhar para vendas. Não foi o caso. Por quê? Porque esse fundo aqui do 57 foi mais alto que o do 49. Então ele segue na estrutura de alta, não conseguiu fazer a reversão para a estrutura de queda. Aí vamos dar play. Se ele cruzar para alta, eu vou comprar? Sim, eu vou comprar. Vou ficar atenta aqui, porque eu não estou com as médias, eu não sei a hora que ele vai cruzar. Estou só pela coloração. Tá? Ó, então ele cruzou para alta. Então aqui a minha análise é: o cruzamento já foi acima desse topinho que ele fez aqui. O fundo está mais alto e ele não reverteu para queda. Então, sim, eu acho interessante fazer a minha compra aqui. Vamos ver se ele vai pegar o meu preço, né? Um pouquinho só mais para cima para não correr risco. Então, vou dar play. E a mesma coisa que eu fiz na outra entrada. Opa, vamos pegar o spreadzinho aqui.
Pegou. Pronto. Aí, a mesma coisa da outra vez. Vou deixar as parciais. Só que qual que é o interessante agora? Eu já tenho uma gordurinha ali que eu comecei no dia. Então agora eu vou deixar o pau torar. Eu não vou me preocupar mais em ir cercando para ter algum ganho no dia. Não, agora eu já tô com ganho. Se pegar minha primeira parcial, eu deixo na entrada e deixo movimentando até pegar as minhas saídas. Aí, o último lote, normalmente eu fico com um número de contratos que eu não faço uma saída única. Eu não pego minha parcial, então eu não faço nada, eu não mexo no stop. Então, por exemplo, qual que é o meu padrão? Eu sempre opero com 5 e a minha última saída normalmente sobram 4 contratos, se pegar as duas parciais. Aí o que eu vou fazendo? Aí eu saio com um, andou mais um pouco, eu saio com outro e vou cercando dessa forma. Aí vamos ver o que vai acontecer. Aí ele segue na estrutura de alta, tentou reverter, que é aquilo que eu falo para vocês. Geralmente a primeira reversão falha, quando tem um movimento forte, né? A gente pode considerar esse gap um movimento forte, porque foi um movimento que ele aconteceu e o B3 estava fechado. Não pegou meu parcial ainda. Eu não vou mexer muito para não correr o risco de travar de novo, torcendo para que não trave dessa vez. E assim... E eu não mexo no stop. Eu sei que muita gente fala, nossa, mas chegou pertinho, mesmo assim você não coloca na entrada? Não coloca na entrada, porque o que vai acontecer? Aí ele vem, me dá aquela agulhadinha, me tira do trade e depois vai na direção que eu quero. Eu não entrei sabendo que o meu risco era perder R$300? Então eu vou aceitar que eu posso perder R$300. Para eu tentar ganhar 300, que seria 1 para 1, mas que geralmente o Bitcoin paga no mínimo 2 vezes o risco, eu não vou sair da operação. Poxa, mas você viu o negócio andar e... Sim, eu não mexo no stop, enquanto não pega. Pelo menos a minha primeira parcial, eu não mexo no stop. E depois você mexe? Não é que eu mexo, é que eu sei que a partir dali eu não aceito mais ser estopada. O cenário pior para mim é sair sem nada, mas com o stop eu já não saio mais. Tem gente que nem assim protege, não mexe no stop. Não, eu não aceito. A partir do momento que pagou a parcial, eu não aceito mais sair do stop. O máximo, aquilo que eu falei, é sair sem nada. E aquilo que eu falei para vocês, o Bitcoin é um ativo mais volátil, então ele não faz aquele movimento alto direto a vida inteira sem fazer retorninho à média. Ele sempre dá esse retorninho à média e se você ficar protegendo, ele vai te tirar. Tanto que eu sempre tento proteger abaixo da 21, às vezes quando a macro está mais próxima, igual aqui, às vezes eu protejo abaixo da macro, por quê? Para ter mais chances de me manter no gain. Aquilo que eu falei para vocês, pegou a primeira parcial, não vou mexer, vou deixar aqui na entrada, tô bem distante, então não vou mexer. Aí se o preço for andando a meu favor, eu vou deixando ali a minha proteção perto da macro, perto da 21. E aí a partir daí, meu filho, é só deixar o trade rolar. As pessoas falam, nossa, você sempre pega trades longos. Sim, por quê? Exatamente por isso, porque eu não me incomodo em não ganhar no trade. Poxa, mas você vê ele positivo e você mesmo assim deixa... Olha a quantidade de vezes que ele voltou na 21. Se eu ficar protegendo o tempo todo, ele vai me tirar o tempo todo. Então eu entendo que se ele está na tendência certa, para eu tentar surfar e pegar mais pontos, eu tenho que fazer isso. Agora o bicho resolveu andar. Então, é a forma que eu faço. Qual que é a minha tranquilidade? Que perder dinheiro eu não perco. O pior dos cenários vai ser eu sair sem nada. Então, para mim, tá tranquilo, não me incomoda, é isso que eu falei, não me incomoda. Porque fazendo dessa forma, o meu ganho é sempre maior. Deixa eu dar pausa aqui. Se eu conseguir. Vai, meu filho, dá pausa. Não quer parar, não. Bom, enfim, ele tá indo, não deixou nem eu dar pausa. Ai, meu Deus, ele vai pegar. Ufa, sai. Então aqui. Deixa eu tentar dar pausa, agora deu pausa. Quase que pega a última saída e eu não quero sair. É aquilo que eu falei pra vocês, sempre sobram 4 contratos. Aí esses 4 contratos, o que eu faço? Aí eu vou fazendo saidinhas, saio com um aqui, com outro lá. Aquilo que eu falei pra vocês, agora já pegou a segunda parcial. Faz sentido eu sair sem nada? Não, não faz sentido nenhum. Então eu vou pegar a minha proteção, vou colocar aqui perto da média macro. Poxa, Gi, mas tá pagando mais, você vai proteger só isso? Sim. Aí o que eu faço? Eu tiro essa saída com 4 aqui. Opa, apaguei. Mudo aqui para 1. E aí, a partir daqui, eu vou colocando saidinhas no meio do caminho. Vou colocar um aqui. Eu quero vender, né?
colocar uma aqui, aí eu apago a ordem oco, porque eu não quero ordem oco. Aí eu coloco uma um pouco mais para cima. E aí fica mais fácil para eu ir movimentando, essas ordens. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, peraí que eu tô tentando fazer uma coisa, o bagulho tá fazendo outra. Não me pergunte por que ele tá dizendo que o ordem oco tá aumentando a minha exposição. Eu tô vendendo, eu não estou comprando. Apaga, pronto, agora sim. Aí eu coloco a última aqui, eu tô com 4, certo? Pronto. Então aqui, ó, eu coloquei 3 saidinhas para deixar um último soldadinho ali brigando e a saída com os 4 que eu tenho aqui embaixo. E se for ainda a meu favor, eu vou subindo a proteção. E se ele pegando um ou outro aí no meio do caminho, eu vou garantindo um pouquinho mais de ganho. E é assim que eu geralmente vou fazendo. E quando que eu vou sair dessa operação? Vou protegendo aí na macro, ou se ele descruzar. Aí nessas condições é que eu vou sair da minha operação. Ah, Gi, mas você não olha FIBA, alguma outra coisa para você sair da operação melhor posicionada? Não, tá indo, ó, eu vou fazendo minhas saídinhas parciais, vou garantindo um ganhozinho a mais. Ó, aqui eu posso subir um pouquinho mais a minha proteção. A hora que eu percebo que o preço está ficando muito agarrado, por exemplo, na média de 21, começa a me dar um indicativo de que o preço pode estar perdendo ali a força daquela tendência. O MACD ainda está bem comprador, então aqui está tranquilo. Eu poderia até ter, aqui eu já posso deixar mais protegido. Conforme o preço for ficando mais próximo da 21, eu vou percebendo que eu posso estar perdendo a tendência. Por enquanto ele está se distanciando da 21, voltando para ela, se distanciando, voltando para ela. Se ele começar a ficar andando de lado, eu vou deixar justinho na 21 e vou garantir meu ganho. Ó, vamos ver qual que vai ser o comportamento agora. Eu estou bem distante da 21 e ele já está começando a fazer um vai e vem. Então eu vou falar, vamos proteger um pouquinho mais aqui, ó. Garantir, ó, voltou a subir, isso é bom sinal. Então, é dessa forma que eu faço minha condução. Eu poderia simplesmente, ó, vou colocar pausa aqui, eu vou colocar no 50R, espero que não trave. Eu posso simplesmente colocar a minha proteção no 50R. Eu tenho duas opções, que é o que eu faço mais ou menos no índice, né? Fazendo a reversão no 25. Se eu coloco no 50R, eu ia sair aqui, deixa eu colocar aqui no valor, com esse valor. Eu posso fazer isso, como eu posso deixar ali na 21 e sentindo como que tá essa movimentação. E aí tanto faz, é acompanhar. Eu vou deixar aqui, ô Jesus amado, eu vou deixar, se ele quiser, porque pelo jeito ele não tá querendo. Ó, é que eu falo para vocês terem entrada de sol, eu vou deixar aqui na 21. Vou deixar protegido 520, que é o custo que eu tenho dos contratos, mais ou menos R$20 de custo dos contratos e 500 para pôr no bolso. E eu vou dar play. Então vamos ver aí se ele me tira, se ele sobe mais. Eu vou deixar esse valor salvo e tá de bom tamanho. Aí vamos ver a movimentação dele. Lembrando que eu tô aqui no 50R, então eu tô num renco bem maior. Veja que no renco maior, né, você vai vendo mais claramente aquela movimentação que ele vai e vem. Ah, gente, então por que não operar direto pelo 50? Pode ser também, é que aí o stop vai ficando um pouco mais caro, né, e a sua entrada um pouco mais atrasada. Igual aqui, por exemplo, aquela primeira entrada que eu fiz não teria feito só essa segunda, mas sem calor, né? Ia pagar aqui tranquilamente. Então, é essa forma que eu conduzo meu trade, que eu faço a minha leitura. Ah, em qual momento você vai pensar em fazer venda? Eu só vou pensar em fazer venda na hora que eu enxergar que a estrutura reverteu. Caso contrário, eu prefiro ficar olhando para as compras e ir a favor da tendência. Eu tenho muito mais chance de que dê certo a minha operação. Eu acho que assim, com isso, tá mais ou menos claro como que é a forma que eu faço a minha entrada, ó, igual agora. Reverteu no 50. Se fosse no índice, seria o momento em que eu sairia da operação. Aqui,
como eu já estou protegendo um valor legal e só estou com um contratinho, não vai fazer essa diferença todo o retorno aqui, eu vou segurar esse trade e vou observando a movimentação, se ele vai reverter ou se ele vai continuar subindo, porque foi aquilo que eu falei, é um ativo mais volátil, então ele faz esses retornos para seguir tendência. Então, eu não protegeria tão distante nos 50R se eu tivesse com a mão cheia, né? Mas como sobrou um contratinho só dos 15 que eu entrei, então aqui não vai me fazer uma grande diferença numa riqueza, tipo 40, 50 reais a mais só dentro do trade. Então tá tranquilo. Mas aí eu vou olhando para ver aonde que esse trade vai. Se ele chegar até a média e não romper, eu entendo que ele está na tendência de alta ainda, eu posso ficar mais tempo nesse trade. E se ele chegar aqui e pegar minha ordem, ele tem uma chance maior de reverter e aí não faz muito sentido eu continuar na operação. Mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos a dinâmica de como eu opero, de como eu faço. Não opero com um monte de, VWAP, tem isso, tem aquilo, não tem. Viu que é o meu cruzamento, média macro, média de 21 para o pullback e média de 200 para eu ter o cuidado de saber o que o preço está fazendo. Só, mais nada. E o principal, olhar a estrutura do preço. Não ficar fazendo venda, cruzou para venda, eu estou indo. Pode fazer isso? Pode. Só que você tem mais chance de stop, né? E aí, também, o ideal seria fazer isso com uma parcial um pouco mais curta para não correr risco. O preço não chegou até a média de 21 e está querendo subir de novo. Isso é um bom sinal. Aí aqui, por exemplo, eu posso entender que agora eu posso proteger um pouco mais. Porque se ele não conseguiu romper agora, das duas uma. Ou ele chega nesse topo e não consegue romper, bate e volta. E se ele bater e voltar, é uma chance grande de que o mercado vai reverter. Aí agora eu vou protegendo box a box. E se ele romper esse topo, aí significa que a gente tem uma chance maior de seguir no trade e deixar rolar e ganhar uns caraminguá a mais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, principalmente a questão de como eu faço as minhas entradas. Não é todo dia que ele está andando bem, às vezes ele fica mais amarrado numa determinada região, não paga tão bem, fica mais enroscado, é mais difícil, mas tem dias que ele anda muito bem, principalmente quando tem algumas notícias americanas, aí geralmente o preço tende a trabalhar melhor. Mas que dá entrada, tem muita gente que fala, tô apanhando no Bitcoin, mas que o povo quer entrar em tudo, gente, deu cruzamento, tá indo, qualquer movimento que fez tá indo, qualquer pullback que deu tá entrando, sem analisar muita coisa, aí vai ficando mais complicadinho, né? Não vai ficando tão fácil. Ele tá querendo subir, tá querendo romper esse topinho. Se romper esse topinho, ele tem uma chance maior, né, digamos assim, de seguir na tendência de alta. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas a partir de agora, eu vou me proteger. Toda vez que eu clico aqui, abre esse negócio. Eu vou protegendo aqui box a box, porque também não precisa ter a ganância maior do mundo, né? Já tá com um ganho excelente aqui. Deixa eu colocar assim para ir vendo o resultado financeiro que tá dando. E é só deixar a coisa fluir. Em que momento vai tirar, Gi? Vai me tirar a hora que reverter no box dos 50. Mas ele pode fazer igual fez aquela hora, reverter, não chegar até a média e continuar a tendência. Sim, mas é que eu entendo que agora ele tem uma chance maior de começar a fazer uma correção, né? Porque ele não vai só subir a vida inteira. Jesus, tem uns trem que são chatos, hein? Vou proteger mais um pouquinho. E assim segue o fio. Bom, é isso. Eu não vou me estender ainda mais mostrando, né, até onde que foi essa supressão. Aqui já deu para vocês entenderem. Então, assim, eu te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.